Eu sou Guaraci Araújo e este é o 30º episódio do Guia Politicamente O Incorreto senhor se da atreve a pôr em extrema-direita. dúvida a honradez de um vendedor de balões profissional. De um autêntico representante do folclore. Nesse episódio, eu quero tecer mais algumas considerações a respeito de teorias da conspiração, falar um pouco mais de conspiracionismo, à luz desse livro que foi recentemente editado aqui no Brasil pela editora Aine, que é o livro O Complô no Poder, da Donatella Di Cesare. A Donatella Di Cesare é uma filósofa italiana que tem feito trabalhos muito interessantes em análise contemporânea, análise de aspectos da vida contemporânea, e alguns livros dela, pelo que eu estou vendo, foram recentemente lançados aqui no Brasil pela editora Aine. Ela tem algumas observações muito interessantes para nos apontar, para nos apresentar, e eu achei que valeria a pena falar um pouco dessas posições que ela assume, e também usar um pouco as ideias dela para tentar pensar o problema. Ela nos fala, em primeiro lugar, que nós vivemos hoje na era de ouro do conspiracionismo, ou do que ela chama de complotismo. Quer dizer isso o quê? Aconteceu alguma coisa um pouquinho maior, teve um acontecimento, qualquer acontecimento de uma magnitude que chame a atenção de uma opinião pública mais ampla, será meio que fatalmente visto como parte de um complô, a não ser que seja absolutamente impossível uma atribuição dessa natureza. Então, uma primeira coisa que a gente percebe aí é que o complotismo, o conspiracionismo, ele nega uma coisa importante, que é a possibilidade, que é o acaso. Então, assim, as pessoas não levam a sério a ideia de que as coisas acontecem mais nesses casos, e a especulação que se impõe quase sempre é: quem que está ganhando com isso? Ou seja, se a gente passa a ter uma leitura desse tipo de processo ou evento, que torna esse processo ou evento sempre alguma coisa pensada, uma extensão da vontade de uma pessoa ou de um grupo. Isso, claro, pode distorcer muitas vezes nosso olhar a respeito das coisas. O acaso existe. Em segundo lugar, a Donatella Di Cesare nos fala que o conspiracionismo se tornou um grande problema político, ou ele é revelador de grandes problemas políticos que nós vivemos hoje. Quais são esses problemas? Eu acho que a gente poderia sintetizar isso falando que existia uma noção que tinha um papel importante na vida política das democracias, que é a noção de bem comum. Evidentemente, nem toda democracia pode ser qualificada como perseguidora do bem de toda a sua população, mas a ideia de bem comum era uma espécie de noção que regulava a percepção social a respeito do que fazem instituições públicas, de um lado, e do outro lado, a noção de bem comum também delimitava um certo espaço de reconhecimento de poder fazer certas coisas e não poder fazer outras. A noção de bem comum também estabelecia limitações nos comportamentos dos sujeitos uns em relação aos outros. É claro que o bem comum nem sempre foi perseguido pelas instituições de uma sociedade, evidente, mas a ideia de que ele aponta uma direção que deve ser visada, ela foi muito importante para orientar populações e cidadãos dentro de democracias, e hoje nós percebemos com muita clareza um regresso e um descrédito da ideia de bem comum ligada a instituições públicas. A ideia de que a instituição pública deve perseguir o bem comum tem sido muitas vezes colocada em descrédito e, em muitos casos, tratada como ingenuidade. Uma outra coisa é que a gente teve um período da política em estágio mundial, em caráter mundial, que foi um período no qual houve uma alternância de posições de partidos de centro. Um período no qual, em escala mundial, houve uma espécie de alternância entre partidos mais de centro-direita e partidos mais de centro-esquerda. Mas esses partidos, quando chegavam no poder, muitas vezes atuavam de formas muito similares, ou pelo menos a maneira como eles atuavam era percebida pela sociedade como muito similar. Ora, isso vai gerando na população o quê? Um sentimento de falta de poder.
O que esse sentimento de falta de poder vai gerando na população? A sensação de que votar, de que participar de eleições, de fato não significa dispor de nenhum poder, porque existe um poder real que move tudo. Então vejam, né, assim, o afastamento do interesse das populações pelo processo político gera, por consequência, uma sensação de que a política, né, não muda independentemente de quem é eleito, e essa sensação é um poderoso elemento favorável à sensação de que existe um complô, porque afinal alternam-se os partidos, mas, né, as populações percebem as políticas como muito similares. Bom dia.